Vamos fazer contato com a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Bom, a gente vai continuar aqui falando sobre o caso Nelson Silveira. A gente já viu aí, acompanhou a sua entrevista com o Dutra e agora a gente vai fazer também uma análise política, tá bom, Glauco? Vamos lá então, Marilu. Vamos lá, então as atitudes antidemocráticas, abusivas, criminosas do deputado Nelson Silveira, do PSL, ao fazer em vídeo a apologia ao ato institucional número 5, instrumento duro e arbitrário da ditadura militar, e a defesa da destituição e até a morte de ministros do Supremo Tribunal Federal, colocaram parlamentares da esquerda, do centro, da direita, incluindo parte do próprio PSL, contra esta atitude violenta. 6 partidos da oposição apresentaram ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o pedido de cassação do mandato de Daniel Silveira por quebra de decoro parlamentar. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o deputado. O STF, por unanimidade, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão de Silveira. E o plenário da Câmara dos Deputados deve analisar essa ordem de prisão. São necessários 257 votos para manter ou derrubar essa decisão do STF. Um acordo político já está sendo articulado na Câmara sobre o assunto. A gente vai conversar agora com o deputado federal Júnior Bozella, do PSL, e vice-presidente do partido. Olá, Bozella, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, um prazer falar com você, com todos os ouvintes, estou à disposição. E vamos conversar também com o deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Olá, deputado, bom dia. Eu acho que o Paulo Teixeira ainda não está conectado, mas vamos começando com você aqui, Bozella. Você elaborou aí um requerimento, né, Executiva Nacional do PSL para que o deputado Nelson Silveira seja expulso do partido. Como é que você qualifica as atitudes desse parlamentar? Quantas assinaturas você já conseguiu para esse requerimento e quais as chances reais de expulsão diante de um PSL aí que a gente sabe que está rachado, né, a favor e contra Bolsonaro? E o Nelson Silveira é um aliado ferrenho do presidente, né, Bozella? Olha, Marilu, primeiro destacar que esse tipo de cidadão, ele não nos representa, né? Ele não expressa o sentimento e o caráter do povo brasileiro, da grande maioria do povo brasileiro. E o parlamento brasileiro tem dentro dos seus representantes aí a obrigação, né, de transmitir para a sociedade a serenidade, o equilíbrio, o respeito ao próximo, e todos esses atos aí, essas infrações que foram cometidas por esse cidadão, ela não tem nada de acordo com a Constituição Federal, com aquilo que a lei determina. Ele realmente é um infrator, né? Esses terroristas travestidos de deputados, eles são pessoas que devem ser, sim, punidas, né? Todas as pessoas que incentivam a escalada autoritária, enfim, que acabam incendiando a sociedade, transmitindo um sentimento de ódio para as famílias brasileiras. A gente vê aí quantos pais, mães, tios, tias, sogros, sogras entrando em conflito, se agredindo hoje em dia nos grupos de WhatsApp, nas reuniões de família, justamente por causa desse tipo de gente, por esse tipo de pessoa que não está nem aí com o próximo, nem aí com a República, porque de parlamentar, como eu disse, eles não têm absolutamente nada, porque eles são lacradores na internet, eles vivem de polêmica, eles vivem justamente de enganar o povo menos desavisado, aquelas pessoas que acham que essa é uma nova política, e eu sou contra esse tipo de atitude. Eu acho que não existe nem a nova nem a velha, existe a boa política, e esses deputados aí, eles ficam lá no parlamento brasileiro no baixíssimo clero, eles não são membros de comissão, eles não relatam nenhum projeto, eles não presidem frente parlamentar, eles não têm pauta municipalista, eles não ajudam os prefeitos, não ajudam os vereadores, eles passam 24 horas com o celular na mão no YouTube, tentando xingar, avacalhar, agredir, falar em AI-5, enfim, ferir a Lei de Segurança Nacional. Isso é algo muito grave e que o parlamento brasileiro, obviamente, tem que frear, né? E óbvio que no PSL, esse cidadão, assim como outros, eles não nos representam, eles estão passando uma chuva aí pelo partido, é uma ala que agrediu o partido,
que tentou criar um novo partido, que é o Aliança pelo Brasil, né? Usaram do PSL na eleição de 2018, assim como o presidente da República pediu ao presidente do nosso partido, Luciano Bivar, uma legenda, e trouxe esse bando junto com ele, e infelizmente a sociedade brasileira acabou sendo vítima aí, desse processo de pessoas inadequadas que acabaram, de certa forma, iludibriando o povo brasileiro, uma parcela da sociedade, e conquistando uma vaga no parlamento brasileiro. E por responsabilidade, nós, deputados, agora não podemos passar a mão na cabeça nesse tipo de parlamentar. Então, eu espero que a gente dê uma resposta dentro do parlamento, assim como também o PSL terá que dar a sua resposta. Eu, como presidente do partido em São Paulo e vice-presidente nacional do partido em São Paulo, eu já consegui higienizar a legenda, expulsando 4 deputados da mesma laia, com o mesmo comportamento inadequado que afronta a sociedade brasileira, a Constituição e todas as leis aí que a gente deveria, cidadão, respeitar. Não é porque ele é policial, não é porque ele é deputado que ele tem o direito de dar carteirada, que ele tem o direito de falar grosso, que ele tem o direito de desrespeitar as pessoas. Bandidos, terroristas, travestidos de deputados. Bozella, acho que agora o Paulo Teixeira já está com a gente. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia, Marilu Calo Cabanes. Bom dia. Bom dia. Bozella, Júnior Bozella, bom dia a todos vocês e bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Então, Paulo, bom, a gente teve aí, acho que você conseguiu ouvir uma parte, né, do Bozella. A gente está falando aqui sobre exatamente o Nelson Silveira. Queria falar sobre o acordo político que está sendo costurado na Câmara dos Deputados em relação à situação desse deputado, né? O presidente da Casa, Arthur Lira, está tentando, junto a ministros do STF, uma saída política. O plenário da Câmara vai analisar essa ordem de prisão, são necessários 257 votos para manter ou derrubar, né, essa decisão do STF. Agora, quais os cenários possíveis sobre esse caso do teu ponto de vista, Paulo? Olha, Marilu, na verdade, se nós formos analisar a ordem emitida pelo Supremo Tribunal Federal, no plenário nós vamos votar pela manutenção da prisão. É assim que eu vou votar, creio que é assim que o Júnior também votará, não é? Isso é, a prisão, ela foi decretada com o máximo cumprimento do direito, não é? Houve flagrante? Houve. Foi imediatamente após ele ter postado na rede social que foi decretada a prisão dele. Houve crime, sim. Quais crimes que ele cometeu? Ele cometeu um crime, primeiro, de atentar contra as instituições democráticas. Quando você diz que quer fechar um poder da República, você está atentando contra as instituições democráticas. Ele também ameaçou a integridade física dos ministros. Ele estimulou que as pessoas agredissem ministros nas ruas. E ele também caluniou ministros, né? Esse, então, ele cometeu o flagrante, ele cometeu crimes que estão previstos, de um lado, no Código Penal, e crimes que estão previstos na Lei de Segurança Nacional, não é? E terceiro, a imunidade parlamentar, ela protege o cometimento desses crimes? Não. A imunidade parlamentar, ela foi criada como um instrumento da democracia, para proteger o parlamentar contra o poder absoluto. Mas o instrumento da democracia não pode terminar com a democracia. A Lei de Segurança Nacional tem essa previsão, a Constituição tem essa previsão. Isto é, nós construímos esses instrumentos democráticos para a manutenção da democracia, para a defesa da Constituição, mas não para a destruição da democracia e para a destruição da Constituição. A imunidade parlamentar, ela não protege dos crimes que são cometidos, né? Então, vai um pouco na direção do que o Júnior Bozella falou, no que eu pude ouvir da fala dele, né?
A política é o campo do diálogo, a política é o campo do entendimento. Às vezes tem jogo bruto, como o futebol também. O futebol, existe o fair play, existe também o jogo bruto, existem as faltas no futebol, existe o pênalti, o jogador é expulso, mas nesse caso não compreende no futebol quem usa luta MMA no futebol. No futebol você não pode confundir o jogo de futebol com MMA. E esse cidadão, ele usou da imunidade parlamentar para destruir a própria democracia. Então hoje ele está dizendo, mas e a liberdade de expressão? Bom, a liberdade de expressão está prevista na Constituição como um direito e uma garantia constitucional. Agora, nenhum direito ou garantia constitucional podem ser utilizados quando a pessoa pretende destruir a própria Constituição. Dessa forma, eu acho que ele não pode permanecer. Eu acho que a questão central desse parlamentar, Daniel Silveira, é que ele é uma pessoa que acha que a violência é um meio de ação política. Bom, todos aqueles que acham que a violência é um meio de ação política, eles têm que ser retirados da política. A questão central para mim é a sua cassação. É a sua cassação. O que o parlamento está querendo ver hoje, Marilu, é como a justiça vai agir, porque a previsão da legislação brasileira, até começou com uma regulamentação do CNJ e hoje foi discutido e decidido naquelas medidas penais, a audiência de custódia. Isso é, 24 horas depois da prisão, o preso é apresentado ao juiz para ouvir o seu ponto de vista, e aí o juiz pode adotar, ou ele pode soltar, ou pode adotar uma medida alternativa à prisão, uma medida cautelar. Então pode ser que hoje, na audiência de custódia, o ministro Supremo que vai fazer a audiência de custódia, ele poderá determinar uma medida alternativa, por exemplo, o uso de uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar. Então, o que o parlamento está esperando é a realização da audiência de custódia para saber o que o judiciário vai dizer. Mas se o judiciário mantiver a prisão hoje, o que terá que ser decidido pelo plenário da Câmara é se vai manter ou se vai relaxar a prisão. Eu vou votar pela manutenção da prisão. Paulo, a gente vai ter que se despedir do Bozella, porque ele tem um compromisso agora, uma agenda com o governador João Dória. Bozella, se você quiser falar algo mais só para a gente se despedir, seu compromisso, né, que a gente teve com você para te liberar. A gente atrasou um pouco. Diga lá, Bozella. Não, eu queria agradecer e corroborar com as palavras do Paulo Teixeira, grande colega, amigo. Dizer também que a liberdade de expressão ela é diferente da liberdade de agressão, né? O nosso querido, ilustre Paulo foi muito feliz aí ao colocar todas as ponderações em relação ao comportamento legal que o parlamento brasileiro deve adotar com relação à manutenção da prisão. Isso será com certeza uma resposta, um belíssimo exemplo que o Congresso, né, e a Câmara Federal, particularmente, nós deputados iremos dar para toda a sociedade brasileira, porque é isso que vai ficar marcado, é isso que vai ficar registrado na memória das famílias brasileiras, da maneira como que o seu deputado deve se comportar, e que fique aí o exemplo para as próximas eleições, para que o povo novamente aí não cometa esse equívoco de eleger pessoas que usam da violência, que usam, enfim, das agressões para poder aí de alguma forma encantar e ludibriar o povo de bem. Esse tipo de atitude não passará em vão. Tenham certeza que nós, deputados, estaremos aí ombreados, né, estaremos juntos aí nessa missão de formar a maioria dentro do colegiado para que a gente possa dar uma resposta severa para esse tipo de cidadão que tem um comportamento inadequado. Estou à disposição, foi um prazer participar com todos vocês. Muito obrigado.
Marilu, se você me permitir, dar um abraço pro Júnior, desejar um bom dia e uma boa atividade política para ele. Obrigado, Paulo. Boa sorte aí. Tamo junto. Obrigado. Um abraço a todos. Bom, tá certo, Bozella. Em outra oportunidade, a gente aprofunda mais alguns temas que ficaram aqui para a gente colocar, né? Em relação ao PSL, inclusive, né? Se arrependimento matasse essa abertura toda para o Bolsonaro, não é, Bozella? Mas, enfim, a gente conversa depois, tá bom? Procurando aí uma boia de salvação para ver se ele usa aí mais algum outro partido. Ele não conseguiu registrar o partido político que ele fez para ele, para a família. Agora ele está tentando ver se ele toma de assalto aí algum outro partido. Porque ele acha que partido político é o quintal da casa dele. Que não tem regra, que não tem estatuto, que não tem doutrina, que ele pode pintar e bordar. Mas você veja só para concluir, aproveitar aqui o espaço. O próprio Bolsonaro já abandonou o bolsonarismo. O silêncio dele no dia de ontem foi emblemático, porque eu achei que ele ia soltar um outro daquele. Acabou, porra! Não vou mais tolerar, porque ele era o primeiro a incitar esse tipo de atitude com relação aos ataques às instituições. E ele se calou, deixou o seu soldado aí ferido no meio da guerra, porque, na verdade, todo esse tipo de deputado, de parlamentar agressivo que incita o ódio na sociedade, eles foram forjados aí no gene aí bolsonarista, eles têm o DNA do bolsonarismo, mas o Bolsonaro optou pelo centrão, que agora é a cereja do bolo, abandonou o bolsonarismo, e loteou o Estado brasileiro aí, entregando cargos, emendas, enfim, e deixando, inclusive, os seus aliados puxa-sacos de plantão. Santo Agostinho já dizia, prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Então esses puxa-sacos de plantão, esses oportunistas de plantão, eles vão ter o que eles merecem. O capitão deles deixou eles falando sozinho na estrada e agora eles vão ter a punição dentro do parlamento brasileiro, justamente para a gente mostrar para a sociedade que esse tipo de gente não é aceitável, não é palatável, e nós iremos sim cumprir com a nossa obrigação. Ok, muito obrigada. Aqui é o deputado federal Júnior Bozella, do PSL, vice-presidente nacional do partido. Um abraço, Bozella, muito obrigada, viu, por nos atender. Eu agradeço, obrigado. Bom, continuando aqui com o Paulo Teixeira, e daqui a pouquinho vai entrar mais uma pessoa que é muito importante também na área de segurança pública. Mas, Paulo, acabei de ver aqui no Jornal Globo a seguinte manchete: deputados oferecem proposta de autoafastamento e suspensão a Daniel Silveira, que resiste a aceitar acordo. Inclusive, eu falei algumas vezes Nelson Silveira, só que nem o Fux falou Daniel o quê? E eu aqui falei o Nelson, na realidade eu falei Nelson Silveira, é Daniel Silveira, peço perdão. Bom, Paulo, como é que você vê essa notícia também desse autoafastamento, essa saída aí que deputados aí ligados à cúpula da Câmara estão falando? Então, essas saídas são remendos, O certo é enfrentar de frente dois temas: a manutenção da prisão e o segundo tema é da cassação, Em outras palavras, ele não serve para a vida parlamentar, ele não está adequado na vida parlamentar. Ele não foi um arrobo, assim, não foi uma primeira expressão dele, não. Ele foi quem quebrou a placa da Marielle. Ele foi aquela pessoa que no mês de maio ameaçou o Supremo Tribunal Federal, juntamente com outros milicianos, e que colocaram em risco a democracia brasileira, porque nós tivemos ali o risco de sofrer um golpe de Estado. Ele não age sozinho. Isso que o Bozella falou aqui é muito importante. Ele age amando, e ele está agindo amando, na minha opinião, de três pessoas. A primeira é o ideólogo deles, O segundo é o presidente da República, e o terceiro, ele está amando do general Vilas Boas, que foi quem ajudou a desestabilizar o Brasil, Esse general que, na minha opinião, deveria ter se recolhido depois da sua do seu afastamento do Exército. Então, ele age a mando de três figuras que querem um golpe de Estado. Eles querem efetivar um golpe de Estado no Brasil. Eles não têm amor à democracia. E por essa razão,
tem que ser exemplar, tem que ser pedagógico, não pode ter esse puxadinho, esse remendo que querem fazer para aliviar a vida desse cidadão. Perfeito. Bom, a gente, não sei se a gente já está conectado com mais um entrevistado, que é o Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado. Não sei se ele está conectado nesse momento, mas ele não está conectado. Bom, Paulo, a gente também Eu vejo vocês. Você tá... agora sim. Bom, Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, também doutor pela Faculdade de Psicologia da USP com a tese de doutorado Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do estado de São Paulo. Infelizmente, Adilson, a gente está em cima aqui do nosso horário, houve um pequeno atraso, mas eu gostaria que você falasse sobre esse policial Daniel Silveira, né? A gente sabe que ele teve enfim, ele ficou já 80 dias preso como policial militar, teve 60 sanções disciplinares, se negou a usar máscara, teve bate-boca com um agente do IML, como apareceu em vídeo, falando palavrões. Como é que você analisa, né, o Daniel Silveira, um ex-policial, praticando todo esse tipo de atitude antidemocrática? Bom dia, Marilu, bom dia, deputado, bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer imenso estar sempre nesse espaço para debater. Esse senhor, ele diz mais... A postura desse senhor reflete muito bem a postura das instituições militares e policiais militares no Brasil. Obviamente, nós temos valorosos homens nas instituições militares e policiais civis também, que não concordam com isso, mas não há como dizer que há um beneplácito dessas instituições para esse tipo de perfil. Sim. Um senhor com essa quantidade imensa de faltas disciplinares em tão pouco tempo, não era nem para ser policial, era para ser expulso da corporação. Há normas regulamentares que prescrevem esse tipo de ação, porque no dizer da instituição, das normas regulamentares, é uma pessoa refratária à disciplina, à hierarquia, que é o que ele faz no Congresso. Ele não está nem aí com o Congresso, com regras, com nada. Ele trata o Congresso como o quartel dele, onde ele podia fazer o que bem entendesse. Então, a atitude desse senhor, que é um policial militar, ele demonstra o quanto que nós estamos atrasados em termos de controle público sobre as instituições públicas. O quanto que a nossa democracia falhou em não proporcionar uma passagem democrática do antigo regime para o atual de maneira completa e contínua. O quanto que nós falhamos em manter estruturas gestadas na ditadura presentes até hoje em nossa sociedade, fomentando golpes de Estado rotineiramente. Porque quando uma pessoa é executada de forma arbitrária e ilegal por um policial militar, é mais um golpe que se aperfeiçoa, um golpe de Estado no corpo daquela pessoa. Que aí vale, Marilu. Aí vale. Quando são pessoas, os famosos 3Ps, né, os pretos, os pobres, os moradores de periferia, aí vale. Quando é alguém da classe média, não vale. O Estado Democrático de Direito acorda e fica atônito, né? Bom, e é isso. Diz mais a essa omissão, e qualquer forma de contemporização que o Congresso, que a Câmara adotar para não expulsar esse cidadão e não manter a prisão dele, é mais um golpe de Estado. Perfeito. Bom, a gente vai, infelizmente, ter que encerrar neste momento a entrevista, que nós estamos exatamente no horário, mas eu agradeço demais aqui o tenente-coronel Adilson Paz de Souza, ele que é aposentado, né, da Polícia Militar. Muito obrigada, Adilson. A gente volta a se falar sobre este assunto e tantos outros. Um forte abraço, Adilson. Um abraço para todos vocês, obrigado, estou à disposição. E olha, Marilu, fiquemos espertos. Eu discordo do deputado Bozella. O Bolsonaro não abandonou o bolsonarismo, não, viu?
Não é de hoje que ele morde e assopra, e tem muita gente na imprensa, ele mudou, ele não mudou nada não, a vertente dele é autoritária, ele não quer sair em 2022, enfim, muito tolo quem acredita que ele mudou e que ele abandonou, ele continua firme. Tá certo, depois a gente faz um debate com você e o Bozella também. Paulo Teixeira, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, muito obrigada aqui por sua presença, Paulo. Muito obrigado, Marilu. Eu também concordo com as palavras do tenente-coronel Adilson Paes de Souza e acho que esse cidadão não pode ser advertido, ele não pode receber uma punição. Da mesma maneira que deveria ter sido o comportamento da PM, ele tem que ser expulso da instituição. E por último, nós queremos defender uma lei, nós queremos aprovar uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, para prever situações de preparação de golpe de Estado. Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma preparação de golpe de Estado. E a primeira pessoa que tem que ser punida é esse deputado, mas também o presidente da República, os seus filhos e a sua milícia. Eles têm que ser presos, porque senão, logo, logo, eles vão destruir a nossa democracia. Por essa razão, nós queremos aprovar a lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi elaborada por muitos juristas, entre eles o nosso Lênio Streck, o Juarez Tavares, a Carol Proner, o Pedro Serrano, o Fernando Ideu, o Marcelo Catone e tantos outros que prepararam essa lei, e entre alguns artigos da lei prevê o seguinte: a apologia da ditadura é motivo de crime de prisão, assim como o preparo violento de golpes de Estado, como eles fizeram. E eu concordo com o tenente-coronel Adilson que o Bolsonaro não abandonou o bolsonarismo, né? Ele agora se ligou a um grupo oportunista, fisiológico, mas o seu objetivo é dar um golpe de Estado, e ele está falando nisso já, e está liberando armas para as suas milícias, e nós temos que ficar atentos, porque esse homem pode dar um golpe de Estado. Marilu Calo Cabanhas, muito obrigado por participar do seu programa matinal. Muito obrigada, eu que agradeço vocês, e encerramos aqui o Jornal Brasil Atual. Um grande abraço, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros